Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz, por que dizeis Shalom, Shalom, enquanto não há paz para aqueles que estão no mundo? Pensais que vim trazer paz ao mundo? Vim trazer espada, assim o Senhor nos diz. Assim aqueles que temem, que é o princípio da sabedoria, compreendem o que vem a ser a consequência daqueles que dizem paz enquanto não há paz, aqueles que não são apaziguadores, pois aquele que está na condição da ira não pode apaziguar. Jesus é o Shalom, é o Amém. Jesus é o bálsamo que cura do interior para fora, o puro bálsamo de Gileade, aonde na verdade aqueles que estão segundo a ira curam as feridas do povo superficialmente e engana a si mesmo, assim como ele disse certamente que dirás este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo ele opera e executa nos mínimos detalhes. Não há ninguém que possa instruir aquele que antes mesmo das primeiras obras, que a terra era sem forma e vazia, já estava sendo gerado no seio do Pai, ungido, a unção, aquele do qual nós não desprezamos, dependemos constantemente dele e humilhamos diante dele a todo momento, porque sabemos que os que se humilham diante dele serão exaltados, mas aqueles que se opõem, os arrogantes, olhos altivos que antecedem a queda e a ruína, serão grandemente humilhados, confundidos e envergonhados aqueles que se levantam contra o ungido de Deus. Pois já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E Ele é aquele que conhece. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, como os que servem o Racham, o maldoso. Nós estamos perseverantes por Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, sem Ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que realmente levou sobre si, e nós testemunhamos, pelas suas pisaduras nós somos curados, restaurados, libertos, segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que depositam confiança e andam na vereda da justiça. Ele é fiel, ele é a verdade, ele é o caminho e a vida. Quando se fala em caminho, ele é o caminho que conduz à vida eterna. Há dois caminhos. Ele é o único caminho que leva à vida eterna. Mas também há outro caminho. Assim como ele criou um caminho para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram, sendo seus imitadores, também há um caminho. A palavra diz sobre a porta. Ele é a porta estreita, o caminho estreito. Mas também há um caminho amplo, tortuoso, aonde uma porta larga e espaçosa, aonde ali haverá choro e ranger de dentes para aqueles que o rejeitam. Ele diz mais ainda: toda planta que não for o meu Pai Celestial que semeou,
será arrancada. Todo aquele que me confessa e persevera comigo reina, mas aquele que me nega, eu também o negarei diante do Pai e dos meus anjos. Assim nos ensina o Senhor. Porque Ele é aquele que conhece tudo aquilo que se produziu. Haveremos de prestar conta até mesmo de um ponto e de uma vírgula, aonde para aqueles que seguem na incredulidade, a palavra diz: os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos também não herdarão, os bruxos, os feiticeiros, os idólatras, todos aqueles que queiram passar por pastor, por bispo, por apóstolo, todos aqueles da Babilônia, da figueira brava, nenhum herdará o reino dos céus, senão glorificar aquele que é o grande eu sou, aquele que o Pai disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aqueles que vivem nas muitas imundícias, nos pecados, nas orgias, os sodomitas, nenhum herdará o reino dos céus, se não se arrependerem, se prostrarem diante daquele que a palavra diz que todo joelho se dobrará diante dele e toda boca confessará que ele é o Senhor. Assim, uns para condenação e outros para a redenção. Juiz que tem poder e autoridade para salvar, assim como aniquilar. Assim nos ensina e assim ele está a proceder dia após dia, porque aqueles que, quando chega o tempo em que seu pneuma, o fôlego de vida, se encerra, do qual ninguém é capaz de detê-lo, já não há mais esperança. Os mortos não sabem de mais nada. A palavra diz: desperta tu que dormes. Para aqueles que estão dormindo, ainda que se julgam estar de pé, desperta tu que dormes, porque o dia se aproxima depressa, o grande tribunal de Cristo, e dia após dia ele julga tanto a vivos, assim como julgará no último dia os mortos. Por isso estejais atentos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.